Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, saindo um pouco do entretenimento para falar sobre algo que está acontecendo no Brasil, que é a manifestação breque nos apps. Já ia falar greve nos apps, não, é breque nos apps. Que nada mais é que uma greve idealizada por motoboys que atuam junto ao iFood. Em resumo, esses profissionais reivindicam à empresa melhores condições de trabalho, né, maiores oportunidades dentro do iFood e também um salário mais digno, né? Salário não, uma taxa de comissão mais digna, né? Então eles alegam, né, que o trabalho em si não está sendo bem valorizado pelo iFood. Várias cidades aderiram a essa greve, no caso, motoboys de várias cidades, inclusive aqui de Niterói, no Rio, em Maricá. E uma das alegações deles é o seguinte, é a questão, né, do pagar contas da vida pessoal e ter que separar, né, uma quantia para manutenção de veículo. Em resumo, moto, carro, não importa qual é, quanto mais rodado, maior a chance de dar problema. E se você, né, não tem um lucro legal para se sustentar, como que fica quando a moto para, né? Você não trabalha. Então eles alegam isso, né? Eles querem melhorias para poder de fato terem, né, uma vida mais digna. Em resumo, seria isso. Assim, rapaziada, eu vejo, né, o pessoal que trabalha com aplicativo, não importa seja de entrega, não importa se é aplicativo de passageiro, reclamando bastante das tarifas, né, que são repassadas para estes profissionais. Assim, eu tô para começar a trabalhar como motorista de app, ainda não comecei, cara, tô enrolando isso, né? Na realidade, eu tô com medo pra caramba da violência, né? E o motivo pelo qual eu iria trabalhar com isso é porque eu perdi meu emprego como jornalista. Então, a gente tá aqui no YouTube, né? A coisa tá melhorando um pouquinho e, se Deus quiser, né, vai melhorar pra gente não precisar ficar na rua, na pista, arriscando a nossa vida. Mas, assim, eu converso com muitos colegas que trabalham com aplicativo, né? No caso, de transporte de passageiros, não vou citar aqui nomes, e eles falam sempre a mesma coisa, que a taxa, né, geralmente não está tão alta, que o combustível está subindo, que o carro às vezes dá problema, e quando dá problema, aquele dinheirinho que juntou para alguma coisa vai para a manutenção do carro. Né? A questão da criminalidade também é algo preocupante, né? Porque é óbvio, se você está na pista, né, você está exposto a bandido. Seja transportando no seu carro, seja entregando comida, né? Você para no sinal e aí para alguém do teu lado e leva a sua moto, né? Acontece, ainda mais em grandes centros urbanos. Então, há, né, de certa forma, um risco de vida nesse tipo de trabalho. Não importa, seja, né, um entregador de delivery de comida ou um motorista de app. E muitas vezes, né, o que, que acontece? As pessoas não são tão bem valorizadas. Se você pega um trabalho que envolve certo risco de vida, vamos supor, você está o caso do meu tio. Meu tio era, entre aspas, peão da Petrobras. O que, que ele fazia? Ele atuava aqui na Reduc, aqui, Refinarias Duque de Caxias. Meu tio era técnico em química, fez esse concurso, ele subia aqueles containers, né, de petróleo enorme para checar pressão, abrir válvula, fechar válvula. Então esse era o trabalho do meu tio quando meu tio era vivo e atuava na Petrobras. E assim, ele recebia, além do salário, né, o risco de vida dele. Então ele recebia muito bem. O salário não era tão alto, mas o risco de vida era alto. Então, por exemplo, certa vez meu tio estava descendo a escada lá, passou mal, caiu. A sorte que caiu na escada, né? Então, tipo assim, ele não caiu pro lado de fora, né, do container que ele estava subindo lá. Não sei se é container o nome certo. Seriam aqueles depósitos enormes de combustível, né? Então, tipo assim, se você faz um concurso, se você trabalha, né, numa área de segurança, você, sei lá, vigilante de banco, você vai ter, né, um adicional de risco de vida. O que não acontece com o pessoal que trabalha em app. Porque você, assim, você é uma espécie de parceiro, né? Você não é contratado. O motoboy do iFood, ele não é contratado do iFood, ele é parceiro do iFood. Então, tudo que envolve, né, o dia a dia dele é responsabilidade dele. Então, vamos supor, ele fez entrega, beleza, tirou, sei lá, 3 mil de salário, ele vai ter que pagar, né, desses 3 mil, o combustível, vai ter que pagar a manutenção da moto. Roubar a moto, ele vai ter que pagar um seguro para poder recuperar a moto dele, senão ele vai perder o bem dele. Vai ter que pagar o celular parou de funcionar, ele vai ter que comprar outro celular.
Então acaba ficando, né, um repasse muito pequeno para uma profissão que tem altos custos, né? Querendo não tem. Então você vê, eu vejo assim, né, sobre essa questão do motorista de app, vou falar um pouco do que, né, eu tô vendo qual é a minha realidade. Os motoristas falam muito para mim assim, você tem que tirar de 30 a 50 reais por dia para manutenção de carro, porque quando der problema você não vai ter dinheiro para pagar. E assim, teve até um inscrito aqui do canal que há pouco tempo, né, comentou comigo o seguinte: você vai ver muito dinheiro na sua mão. Entra muito dinheiro. O problema é que 80% desse dinheiro vai embora. Então, cara, é complicado, né? É complicado. A vida sobe, o combustível no Brasil sobe, tá caro. E o reconhecimento, né, da profissão, o repasse é pequeno. Eu me lembro que há uns anos atrás tinha a popularização do GNV, isso em relação a carro, e todo mundo falando, porque o GNV te dá uma condição de viver bem como motorista de aplicativo. Hoje o valor do GNV está acima do álcool, então o pessoal tende a botar álcool no carro, né? Então fazer uma adaptação de GNV hoje acho que não seria tão lucrativo para quem atua nessa área, né, como motorista. E aí tem outra questão em relação ao álcool, né? O álcool tem um consumo maior. Então o álcool evapora, né? Tem aquela questão, qual seria melhor? Você pagar o valor do álcool, pagar, sei lá, um pouco mais caro para botar GNV ou pagar um pouquinho mais caro para botar gasolina, né? Que dá um desempenho ainda melhor no carro. Então, no Brasil de hoje, que tudo sobe, acaba ficando difícil você, né, conseguir manter o alto valor, a alta taxa de combustível, né, que está sendo aí comercializado em postos de gasolina. Eu fico pensando, se em Niterói está caro, imagina municípios como Petrópolis. Petrópolis tem uma das gasolinas mais caras do estado do Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio, não sabe. Porque é cidade serrana, né? Para chegar lá tem que subir serra, tem um gasto maior. Eu me lembro que enquanto aqui embaixo o litro da gasolina era 5 e pouco, lá em Petrópolis era 7 e tanto, entendeu? É algo surreal, é surreal. Então eu fico pensando, o motorista ou o entregador de iFood que depende da gasolina em Petrópolis, como que ele fica? Difícil, né? Então é isso aí, rapaziada. Tá aqui a reflexãozinha. Eu me coloco até, né, favorável a esse movimento. Eu acho que greve, manifestação é um direito de qualquer trabalhador. Então eu acho que tem que parar mesmo, tem que reivindicar melhorias no trabalho. Agora, não podem agredir, né, quem quer trabalhar. Por que eu estou falando isso? Eu vi agora há pouco uma postagem na página Rio de Nojeira do Instagram, aonde um rapaz, né, optou por não parar, optou por trabalhar, o que é um direito dele também, e ele acabou agredido por motoboy. Então não é por aí, né, rapaziada? Quer parar? Beleza. Quer dar uma quebra no aplicativo? Beleza, consegue. Do jeito que tá todo mundo parando, consegue. Agora, aquele que precisa trabalhar, tá precisando pagar conta, tá enforcado e não pode parar, acho que tem que respeitar um pouquinho, né? Afinal de contas, há o livre-arbítrio. Beleza? Um abração, até a próxima e se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, faz o seu comentário, dê o seu joinha, tá beleza? E compartilha aí, né? Qualquer meio aqui, né, de divulgação é uma maneira para nos ajudar. A gente está precisando de ajuda aqui no canal. Abração e até mais tarde.